Isso, pronto, ok. Fantástico. Vamos lá, repartir novamente. Essa daí é minha família, para quem não me conhece, eu moro na Inglaterra, fica no noroeste da Inglaterra, e minha filha, meu filho moram aqui com suas famílias também. Está faltando aí o menorzinho, que nasceu recém-nascido, que é o Theo. Eu sou mentor de negócios, eu escrevi esse livro, Pequenos Hábitos, Grandes Resultados, e, para surpresa nossa, virou um best-seller na Amazon. Depois escrevi um outro que não foi traduzido para o português ainda, que é esse Modelos Mentais para Decisões de Negócios. Deve ser traduzida para o português em breve. E eu vou pedir para você manter alguma coisa para você anotar aí. Daqui a pouquinho, nós vamos começar a construir um planejamento estratégico para o seu negócio. E é muito importante que você faça realmente. Se você só assistir as informações que nós vamos te apresentar aqui, isso não tem o mesmo valor do que se você realmente fizer esse exercício. Então, se você não tem ainda, pega um caderno, uma folha de A4, uma caneta, um lápis, para que você possa acompanhar junto com a gente e fazer anotações também. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós vamos ter uma entrevista com o Chris Shepherd. Chris Shepherd é um empresário fantástico. Ele liderou a maior empresa do mundo na área de locomotivas, trens e serviços ferroviários. E nós vamos ter alguns insights muito legais dele. E então é bom que você tenha papel aí para anotar. Eu vou pedir para você também repartir aí no chat os insights que você for tendo. Nós somos parceiros do The Justice Movement, que é um movimento de justiça social no Brasil, que tem tido uma repercussão muito, muito boa, lutando contra a escravidão moderna, lutando também contra eles fazem um trabalho muito bom na Cracolândia, em São Paulo também, e nós temos contribuído com esse movimento, dando treinamento para jovens que querem se tornar empreendedores, mas não têm os recursos para ter o treinamento. Então, nós já treinamos mais de 100 jovens através do The Justice Movement. As nossas metas hoje. Primeiro, nós queremos mostrar para vocês e lembrar vocês da importância dos fundamentos para se criar um planejamento estratégico para o seu negócio. Segundo, nós vamos te mostrar uma maneira simples e eficaz de você fazer esse planejamento estratégico para o seu negócio. E daí nós vamos construir isso junto com você. E daí nós vamos te mostrar como que você vai transformar esse planejamento em ações diárias. E por último, nós vamos te falar do nosso programa de mentoria de negócios, que vai começar em breve. E no final, nós vamos passar o link para o PDF dessa apresentação que nós vamos ter. Eu vou te passar também o link para a gravação desse workshop. E para quem se interessar, nós vamos ter um certificado de participação também, ok? É um certificado de participação pela Oxford Business Masters, que é a nossa empresa, e que conta com a parceria de várias pessoas que vocês vão estar conhecendo aqui hoje nesse workshop. Então, vou começar com uma entrevista que foi gravada recentemente com Chris Shepherd. Ele iria participar ao vivo desse webinário aqui, é uma entrevista sobre planejamento estratégico, mas ele não fala português. E ia ficar complicado a questão da tradução simultânea, a gente ia gastar muito tempo. Então, eu fiz a entrevista com ele antes de ontem e eu coloquei as legendas para facilitar. E agora nós vamos poder conhecer, então, Chris Shepherd. E ele vai... É uma entrevista curtinha, são 8 minutos. E ele vai contar para a gente como que ele usava planejamento estratégico na empresa que se tornou a maior do mundo dentro do segmento dele. E eu vou te pedir para você anotar, porque depois eu vou pedir para você colocar lá no chat qual que foi o melhor insight que você teve durante a entrevista. Ele vai te dar muito, muito insight, assim, tremendo, mas eu quero saber depois quais que foram os insights que você achou mais interessante ou mais úteis para o seu negócio, ok? Vamos lá, então. Chris, it's so good to have you with us. We have many business people watching us now. We are very keen to hear what you're going to say. And for those of you who never met Chris, he led a small company to become the #1 in the world in their segment. It was the Daimler Chrysler Railway Division. And they went from 150 million
to more than 2 billion euro revenue. So, Chris, you must understand a bit about strategic planning. What would you like to tell us about it? We're very keen to hear you. I think, firstly, to try to define what is the purpose of your company and where you stand in the eyes of the customer. Because I think sometimes we live in a cocoon, particularly if we're in a fairly stable, static environment. I know my company was like this. And we thought we knew what our customer wanted and we supplied it as best we could. But the reality was it was somewhat different. And what we did was really to ask our customers, firstly, our direct customer, but does he have customers behind him? And in reality, you're not always focused on the right customer. In my business, it was the railway business, and we were supplying vehicles and repairs, so on. But we thought we were meeting our customers' needs by giving the right number of vehicles for repair or new build that was asked for every year. But in reality, the customer, the end customer, the passenger or the government, actually were not satisfied at all because the quality of service wasn't good enough. And so when we searched what is the purpose of our company, which is the basis of any strategy, then you really start finding that there are a lot of opportunities out there which perhaps weren't evident just by looking at it simplistically. So one of the things that we looked for was customers dissatisfied with the reliability of services and the breakdowns maybe causing this problem. And the government said, oh, it's costing us a lot of money to provide money for this, these new vehicles. And what's the utilization of the vehicles? And when you look at this, suddenly our role as a supplier changed completely. From just fulfilling orders, we suddenly started thinking, well, how can we create a solution to the companies, our customers. And so we changed our view totally and started looking at, well, how do we get value for money? That's one thing. So in other words, instead of 100 billion or 100 million pounds achieving services of 70 a day, we suddenly started achieving 92 a day after 1 year by changing the focus. And we also used our experience to get ahead of our competitors. So there was an opportunity to say, well, what do our actual customers really need? They want vehicles that are going to be reliable with a maintenance cost year on year that they can rely on. And so we then developed life cycle maintenance. And we obviously needed to get the vehicles designed better to be more reliable so that our contracts weren't too risky. And as a consequence of that, we did achieve great improvements. Really, as a consequence, we became a market leader. But that opportunity is there, I'm sure, for a lot of, not exactly the same way, but it came about because we asked the customers, what do they want? Fantastic. And really understanding what their customers wanted as well. And then developing a concept which is going to satisfy all of that for us. And I think in tomorrow's world, the value for money is going to become even more crucial, particularly with the cost implications of the pandemic. And so I think we are in a changing world, but we're also in a world of opportunity, because whatever we were thinking in the past, it gives us a real opportunity to rethink the future and refocus our efforts to satisfy the future at minimum cost, because there's not a lot of money going to be around in the future. Let's suppose that you are running this company today. Would it be the first question you would ask in order to do your plans for 2021? So what my customers want. So suppose that you have to create a plan for next year. Is that the first question you would ask? Yes. Yes, I think you also need to understand, identify opportunities.
today, compared with even 30, 40, 50 years ago, the rate of change is enormous. Mm-hmm. And I think most companies don't like to change too much. I mean, there's an inbuilt feeling that you like security and continuity, you like everything to continue as it is forever. But the reality is it doesn't happen. So you have to face up and try to get ahead of the market and be one of the leaders. And I don't think that needs to be highly complex. I think what you've got to have is a clear focus, A, on what the market is wanting, the way it's moving. What have your customers been doing? And how have they adjusted? Have some adjusted better than others? And really understand what they are doing, because I don't always believe that you have to be the inventor yourself and the genius. I don't think I was, but I think I was quite good at picking up what other people were doing and also listening to what the customer was wanting, the real customer, and then channeling that into a fairly straightforward strategy for the future and a focus that everybody could latch onto in our team. Mm-hmm. And the customer could latch onto it, more importantly, because suddenly, within a very short period of time, we became a very desirable supplier to them, far better than we were before. Mm-hmm. I like your approach of KISS. Keep it simple, stupid. I love it. Very important. Well, I think you need to be fast. I mean, you can come up with grandiose schemes and big buildings, big changes to cities, and or whatever it might be. But one thing, whilst you're dreaming about all these things, you're out of the business because you've gone bankrupt, and particularly in today's market. So I think whatever plans and ideas that you find that you need to implement by talking to the customers and looking at your competitors, it needs to be quick. And to be quick, it needs to be simple. And depending on the size of your company, the bigger the size, the better it is if it is reasonably simple for everybody to understand. The most dangerous competitor often is the very small one that is nimble. And so, whatever your size is, you need to match that. And that was one of the challenges that we had. We restructured our company to make them smaller units, each of the elements, so that they could be nimble and react quicker or as quick as our best competitor. Fantastic. Anything else, Chris, that would be essential for a company to do their strategic plans for next year? Well, I think it's getting metrics. If you identify what you'd like to do, I think you need to establish what are the key metrics to make you a market leader, and what do you need to monitor in your change program that you develop over the next year, say. What's the key metrics that are going to make it change? For me, it was the throughput times of vehicles. So instead of being 6 weeks, it was we wanted to get it down to 3 weeks or less. So we had metrics which was measuring how that achievement was happening. And simple metrics, it doesn't have to be clever, but religiously monitor them and make sure that those simple metrics are being achieved. And I think that's the most crucial element that we did every week, monitoring those metrics. Fantastic, wonderful. Chris, thank you so much for your contribution. We are so glad that we will meet you again when we have our mentoring, business mentoring program. Thank you so much for agreeing to be part of that. It's such a privilege to have the contribution of someone with your experience, with your track record. That's amazing. Thank you so much for your time. All the best. Cheers. Thank you. Bye. Excelente, pessoal. Esse cara, ele é uma sumidade. Você não imagina as conquistas que ele teve nessa empresa. É realmente maravilhoso. E usando estratégias muito simples. Então, eu queria que você colocasse aí no chat qual foi o insight que você mais achou interessante, ou que você achou mais útil para você. De tudo que você escutou, coloca aí no chat, escreve para a gente. O que é que realmente falou para você, ou foi o mais importante daquilo que você escutou? Vamos lá, estou aguardando.
Canalizar o entendimento numa estratégia simples. Fantástico. Obrigado, Jota. Mais alguém? Só o Jota Moreira que estava prestando atenção. Ele não citou explicitamente, mas acho que ele usa o OKR. Plano simples, plano rápido tem que ser simples. Definir e monitorar as métricas. Fantástico. Primeiro, escutar o que o cliente realmente precisa. Exatamente. Saber as necessidades do cliente. Ouvir o cliente o que ele quer. Exato. Métricas, produto encaixar no mercado e não o contrário. Simples, monitorar. Fantástico. É isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou copiar depois e colar todo esse chat daí num arquivo. Eu te recomendo fazer o mesmo também. Copia e cola. Mas eu vou fazer isso também. Se você quiser, Paola, obrigado, ajustar essas mudanças, verdade. Se você quiser, depois eu te mando uma cópia, tá? No final eu passo vou pedir para você deixar o seu endereço de e-mail e você vai receber uma cópia disso daí também. Fantástico. Vamos lá então, vamos encerrar essa sessão, passar para frente, porque o Andy vai entrar daqui a pouquinho, mas... Opa! Só repassando alguns insights então. Se o planejamento estratégico sempre começa pela definição do propósito da sua empresa. Isso é muito importante, foi uma das primeiras coisas que ele falou. Isso é essencial para um planejamento estratégico, você descobrir qual que é o propósito da sua empresa. E nós vamos mostrar mais na frente uma formulazinha muito simples para você colocar isso de maneira escrita. Em 2 minutos você vai entender e vai fazer. Segunda coisa é perguntar ao seu cliente, ou cliente do seu cliente, o que ele pensa do seu serviço. E vocês já mencionaram aí no chat, mas ele fala uma coisa interessante, que você não vai... Muitas vezes o seu verdadeiro cliente, se você é um B2B, ou seja, se você presta serviços para uma outra empresa, muitas vezes o seu cliente mais importante não é a empresa que você serve, mas é o cliente da sua empresa. E foi isso que ele descobriu e foi isso que levou eles a se tornarem a maior empresa do mundo. O seu principal cliente nem sempre é a pessoa que te paga, como acontecia com eles. O principal cliente deles é o cara que viaja nas locomotivas, nos trens que eles fabricam. Outra coisa, agilidade é fruto de simplicidade, vocês já mencionaram. Planejamento e estratégia, eles precisam ser simples. Se eles forem complexos, eles vão ser esquecidos. Muito importante, nós vamos trabalhar com esse conceito hoje também. E vocês já mencionaram também, você precisa ter métricas e monitoramento religioso de métricas é essencial. Fantástico. Eu vou passar agora para o Andy. O Andy Lima, nós nos conhecemos já há muito tempo e eu acompanhei toda a trajetória dele. Ele morou na Inglaterra, aliás, ele morou na Inglaterra até 2 semanas atrás. Ele mora na Áustria e ele foi professor de marketing da Leeds Beckett University e também e também do Instituto de Marketing, ou Charter Institute of Marketing, e ele é um estrategista digital, palestrante em eventos de business e empreendedorismo aqui na Europa, e é também ele é o diretor de marketing da Worldwide Generation, é uma fintech em Londres, que eu conheço alguns dos sócios lá. Andy é um cara que conhece muito dessa área, como dá para ver pelo histórico dele, e eu vou passar para ele, e ele vai continuar por mais alguns minutos aí para a gente. Depois nós vamos passar para o nosso planejamento na prática. Ele vai contar para a gente alguns princípios de planejamento no que diz respeito a marketing. Andy, muito bem-vindo, fique à vontade, a sala é sua, estamos ansiosos para escutar aquilo que você tem para repartir conosco hoje à noite. Boa noite, Marcos, boa noite a todos vocês. O grande desafio essa noite para mim será falar em português. Há muitos anos que eu não dou nenhuma palestra em português. Inclusive, estive hoje, Marcos, com um amigo meu de Portugal. Semana que vem vou estar dando uma palestra para 3 países, Portugal, Espanha e Brasil. É o Paulo, do setor gráfico lá de Portugal. E quando a gente se comunica, ele fala sempre assim, Andy, escreve em inglês que eu te entendo melhor. Então, faz muitos anos que eu não falo em público, no português. Já estou mais de 20 anos na Inglaterra. Mudei ano passado para a Áustria, mas ainda trabalho na Inglaterra. E aceitei o desafio, né? Aceitei o desafio do Marcos. Quase meia-noite aqui. Já estou com meu pijama. Quando que eu vou dormir? Mas um prazer imenso estar com vocês, gente. Muito bom. E vamos lá. Marcos, eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. Você passou o meu slide aqui pro
o teu amigo lá, porque ele falou exatamente o que eu ia falar, né? Pois é. Eu notei. O Chris Shepard. Eu Aliás, não quando eu conheço o estava Chris, entrevistando mas ele, eu falei assim, não pode. Ele está estragando o restante da palestra, porque vai ser, assim, acabou vai comigo. ser muito em cima. Gente, eu vou ter que ir embora, eu vou Muito em desligar, cima. vou indo. Mas eu acho que isso prova que a gente está no caminho certo, né? Isso, exatamente. E o que eu vou tratar aqui é um assunto antes de planejar, antes de você planejar o que você deve fazer. Então, eu estou há muitos anos no mercado de consultoria, no Reino Unido, já falei em vários países da Europa, e eu sou um estudante de negócios. Eu amo empresas e aprender sobre empresas e como a empresa funciona. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no mercado fintech, na cidade de Londres, que é o maior mercado fintech do mundo. Sim. E estou aprendendo muito. Então, vou aprender mais com vocês hoje. Aprendi muito com o Marcos. Eu gosto muito das coisas simples. Gosto muito da fórmula KISS também, né? Keep it simple, simple stupid. E o Albert Einstein tem um dizer que ele fala assim: se você não consegue explicar para uma criança de 6 anos, você não entendeu você mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que, de uma forma simples, conseguir trazer esse planejamento estratégico para dentro das nossas empresas, dos nossos negócios. Isso acontece com a gente todos os dias. Hoje mesmo, nosso desafio hoje, pela nossa CEO da nossa empresa, nossa reunião, essa semana eu tive que rever o nosso OKR. A gente já está trabalhando para o ano que vem, porque a nossa empresa vai receber um aporte financeiro muito grande. A gente teve que, na verdade, o nosso modelo de negócio é híbrido, a gente tem que adaptar rapidamente ao mercado, a gente tem que rever sempre os OKRs que a gente está trabalhando. Eu acho que o Marcos vai trazer para você. E se você não trabalha dessa maneira, você não consegue sobreviver nesse mercado. E mesmo depois do Covid-19, né, do corona, mudou muita coisa. A nossa empresa sofreu muito, e o mercado financeiro sofreu muito aqui na Inglaterra. E você precisa, então, entender estrategicamente aonde as coisas estão indo, onde estão caminhando. Na semana que vem, a minha palestra vai ser toda sobre what's next, o que vem depois do Covid-19, falando sobre inovação. Eu me preocupo muito sobre a questão do futuro, inovação e o desenvolvimento estratégico para realmente sobrevivência das empresas, né? De crescimento e sobrevivência das empresas. Então, eu tenho trabalhado nisso muitos anos, já fui professor de universitário, hoje não dou mais aula, parei. Esse ano eu decidi parar para dedicar somente mesmo ao treinamento, liderança e trabalhar como diretor de marketing dessa empresa que eu estou trabalhando agora. Eu gosto muito também de uma frase, o credo espartano, né? Quem soa mais no treinamento soa mais, sangra menos na guerra. Eu acho que o planejamento é isso, é você trabalhar bastante ao ponto que você vai suar mais nesse momento, mas você vai sangrar menos na linha de batalha. É isso que nós temos que entender, que para você entrar na guerra do mercado, você tem que planejar, você tem que treinar, você tem que realmente investir nessa questão. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês e a gente começa a trabalhar o que a gente vai trabalhar hoje. Marcos, eu acho que você precisa aí liberar o... Pronto, liberado. Liberou aí? Isso. Então tá. Na verdade, a gente vai trabalhar um pouco aquilo que o Chris. Como é que é o nome dele? Chris falou com vocês. Primeiro, você começa com o seu porquê, né? Na verdade, a gente sabe que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Se vocês querem referência, é um livro muito bom do Simon Sinek, que fala sobre isso, né? O Why. Então, conhecendo o seu porquê. E essa é uma coisa que eu queria levar você a entender hoje, né? Não os seus produtos, seus serviços, mas por quê? Qual é a motivação que você faz aquilo que você faz, né? Então, a primeira pergunta de hoje para você seria: por que você faz aquilo que faz da maneira que faz? Quais são as motivações? Qual é o teu foco? Então, antes de planejar, você responde essa pergunta. É algo que eu trabalho sempre pessoalmente isso. No meu escritório, eu tenho todo ano meus alvos, meus objetivos, eu tenho os journals, eu escrevo, e o meu porquê está sempre ali. Por que eu acordo? Por que eu faço isso? E nunca está relacionado à questão do dinheiro, porque o dinheiro é resultado de um trabalho bem feito, a gente sabe disso, né? Tem o Jim Rohn que fala bastante isso: se você quer ganhar $1 milhão, afete 1 milhão de pessoas. Então, é a questão de você afetar o mercado de uma tal maneira que o valor que você traz para o mercado é muito maior
do que o valor que o competidor traz no mercado. E o dinheiro é a consequência, mas começa pelo seu propósito, na verdade, né? Então, assim, começando por isso, a gente encaminha para o planejamento. Eu quero falar também sobre a questão do tempo hoje, né? O tempo é uma coisa muito importante, porque tempo e mudança são as duas forças que você não controla. E no planejamento são algo que realmente vai tentar te tirar do teu foco, né? O tempo, a distração que você vai ter muitas vezes, ou você achar que não tem tempo, e a questão das mudanças que você tem. Eu coloquei ali 3 frases, né? Que realmente, vamos dizer, resume aquilo que eu estou tentando fazer. Eu vou falar com vocês agora. O tempo, como a gente sabe, né, a gente conhece ali, vocês que se lembram do Cazuza, o tempo não para, né? E nessa questão do tempo, na questão do mercado, mercadológico, o tempo é um fator mais fundamental, né? Por quê? Porque você sempre pode fazer mais dinheiro ou menos dinheiro, ganhar ou perder, mas você nunca vai ganhar mais tempo. Então, antes de você planejar, você tem que entender a dinâmica do tempo e como você vai gerenciar você no tempo, né? Você não consegue gerenciar o tempo, porque o tempo não vai parar, mas você consegue gerenciar você no tempo. Quais são as coisas que você tem que focar, quais são as coisas que você tem que deixar, o que você tem que fazer mais, o que você tem que fazer menos, etc. A importância do planejamento é interessante, porque cada decisão que você faz, ela traz uma consequência. E cada decisão não planejada é uma aposta de alto risco que você está trazendo no seu negócio. Então, tudo que você faz no negócio tem que ser bem planejado, tem que ser bem estruturado, bem alinhavado. E nós temos várias histórias de empresas que, por não terem feito isso, elas perderam o ritmo e perderam o mercado e depois também deixaram de existir. Eu creio que no Brasil tem muitas empresas e aqui fora a gente tem muitos casos de estudo, eu vou trazer mais para frente alguns casos de estudo. E outras empresas que começaram pequeno e cresceram e desenvolveram. Por quê? Porque elas planejaram ao longo prazo, ao médio prazo, a curto prazo e tomaram decisões baseadas nesse planejamento. Uma outra coisa interessante que eu trabalho bastante com meus clientes é essa pergunta aqui. Eu chamo da pergunta que vale $1 bilhão. Por quê? Ou R$1 bilhão, se vocês quiserem saber. Por quê? Porque todo planejamento vai cair nisso aqui. Como alcançar o maior número de clientes no menor tempo possível, com maior lucratividade, menor gasto de recursos e uma taxa de retenção maior do que os seus concorrentes. Essa pergunta, ela encapsula todo o seu planejamento. Tudo que você vai planejar, ela cai em cima disso aí. Você tem que entender como utilizar melhor o seu tempo, de forma que você consiga alcançar mais esse cliente. Hoje, esse cliente ele tem um poder de atenção muito baixo, né? Uma pesquisa da Microsoft, há pouco tempo atrás, que trouxe que a nossa taxa de atenção é menor do que do peixinho dourado, goldfish, né? Então, é menos de 7 segundos hoje a taxa de atenção. A atenção, eu trabalho com marketing digital, eu sou um estrategista digital e trabalho de transformação digital. A gente sabe que a atenção é a commodity mais cara, mais difícil de conseguir hoje na internet. Então, essa questão do tempo e do cliente, do maior número de clientes com menos tempo, é importante porque vai te dar uma vantagem competitiva muito maior do que o teu competidor. E é muito interessante. Essa pergunta é muito chave, eu trabalho muito com ela em cima dos clientes e ajudo eles a entenderem esse processo, como fazer isso. O Marcos vai trabalhar mais a questão de planejamento com você, eu só estou abrindo o workshop hoje, com algumas pensamentos, né? E ele vai trabalhar mais com você em relação a isso. Então, antes de começar a planejar, eu tenho o sistema desses os 6 aí que eu gosto. Primeiro, começa com o comportamento humano, com a tua atitude. E a gente sabe que a nossa atitude determina a nossa altitude, né? A tua atitude determina quão alto você vai voar, quando você vai conseguir descolar. Então, o teu comportamento humano, quando você usa o seu tempo, o que você faz de manhã, a tua rotina, o teu approach, né, a tua abordagem à vida, em relação à tua crença pessoal, aos teus pensamentos que são muitas vezes autolimitantes, ao teu medo, talvez, no mercado, ou medo de arriscar. Então, eu tenho o Seth Godin, que é um cara que eu admiro muito. Ele é o maior guru de marketing do mundo. Ele fala: todo dia você tem que fazer algo que desafia você. Todo dia você tem que fazer algo que te tire da zona de conforto. Então, antes de começar a planejar,
faz o teu checklist. O comprometimento que você tem que ter, o planejamento ele é contínuo, ele tem que, o planejamento existe porque você precisa executar, não é só para planejar. Você precisa adotar uma cultura de transformação na tua empresa, uma cultura ágil de transformação. E a consistência. A consistência, para mim, é muito chave, porque a consistência é a nova alma do negócio. Antigamente falava que a alma do negócio é o segredo. Hoje não tem mais segredo, todo mundo sabe tudo. O Google existe, acabou o segredo. Mas existe consistência. Então, hoje, se você aplicar consistência, você consegue muita coisa. Voltando lá para aquilo que o Bill Gates falou, né? A gente não pode menosprezar o que a gente consegue fazer criando aquele compound interest. Todo dia a gente constrói um pouquinho e vai construindo a longo prazo. Uma outra coisa que eu trabalho bastante, que é muito importante notar, que é o Critical Success Factors, ou seja, o que faz a você, ou dentro da sua indústria, do seu mercado, quais são os fatores de crítico de sucesso que vão determinar uma competitividade maior do que a sua concorrência. Talvez seja a adoção de tecnologias, talvez seja o treinamento dos seus clientes, seja o tempo que você tem para delivery, o seu supply chain, o seu value chain. O supply chain, como é que fala supply chain, Marcos? Cadeia de fornecedores. A cadeia de fornecedores, a cadeia de valor, né? E, enfim, é muito importante entender quais são todos esses fatores de sucesso crítico que você tem que adotar no seu planejamento para que você alcance esse resultado. E o contexto, né? O contexto é algo muito importante, porque o contexto determina como nós vamos agir. Hoje, adotando, por exemplo, na nossa empresa, uma cultura de um modelo de negócio híbrido, é muito mais fácil a gente mudar dependendo daquilo que a gente precisa adotar no mercado e como o mercado está agindo. O nosso software é na área de sustentabilidade, né, para non-financial reporting, ou seja, são relatórios não financeiros. A gente está trabalhando com grandes bancos e a gente tem que mudar muito rápido, o ambiente muda muito rápido. Por exemplo, a gente tinha um escritório no centro de Londres e depois do Covid a gente não precisava mais de escritório. Quem vai fazer aquele escritório? Então, tem que remodelar todo o modelo da empresa. E o nosso software a gente estava vendendo direto ao fornecedor, ao cliente final, e bancos começaram a se interessar e falaram assim: nós queremos usar dentro do nosso sistema. A gente não tinha esse aporte, a gente teve que rapidamente mudar e transformar para que nosso sistema, em vez de vender ele como uma Dell ou uma HP, a gente vende como um Intel, né? Você deixa de ser um hardware para você se tornar somente um software e você vende dessa maneira. Mas só você entendendo o contexto dos seus negócios é que você consegue mudar dessa maneira e vendendo seu planejamento e criar um planejamento ágil. O contato são todas as áreas de contato que o teu cliente tem com você. Eu trabalho em cima de funis de venda, de ClickFunnels, né? Então, é muito interessante que eu vou trabalhar isso mais dentro do curso, mas é entender toda a jornada do consumidor. Porque o mercado hoje, ele é um mercado de experiências. Não importa se você está no B2B ou B2C. Na verdade, eu chamo de mercado P2P, pessoas para pessoas. Então, você tem que entender a jornada dessa pessoa, a jornada do teu cliente, entender também a questão que a gente chama dos stakeholders, né? de todo mundo, todas as pessoas que são envolvidas naquele contexto, fazer uma análise dos stakeholders, entender esses contatos, esses pontos de contato, para que você, então, possa montar o teu planejamento em cima disso. Uma outra coisa que eu trabalho, e isso traz para esse... Tudo que eu falei desemboca nesse quadro aqui, que eu estou implementando agora na empresa, e faz parte também do livro que eu estou escrevendo agora, e monta em cima dele, porque se você mudar esses fatores, você vai ter problema na tua empresa. Por exemplo, o CEO manda a gente, vocês têm que ir, esse produto está demorando, ou a promoção desse produto não está certa, os processos, mas ele não deu recursos dentro da empresa para que você possa trabalhar. Os seus recursos são limitados em relação às pessoas. Você sabe que há um déficit de treinamento. Então, você não pode passar de uma fase para outra sem você começar a construir a fase anterior. Você tem que começar com o propósito, os seus princípios, as pessoas que estão trabalhando com você, o seu time, o seu dream team que você está montando. Aí você vai montar os seus processos e produtos e atingir o seu público-alvo. É muito importante seguir esse ciclo dessa forma quando você está montando o seu planejamento.
Porque se você pular essas etapas, você vai ter problemas mais à frente, e esses problemas críticos vai realmente trazer algo que é o clientes não satisfeitos, né? Eu vou dar um exemplo que é quando os serviços ficam muito puxados, por exemplo, agora na época do Covid, todos os serviços postais do mundo estavam muito super utilizados e a capacitação muito limitada. A grande parte dos produtos que a gente pede para a Áustria, da Inglaterra, acabam na Austrália. Isso não é mentira, é verdade. Essa semana mesmo eu liguei fui procurar um produto que eu tinha comprado para vir para cá, e esse produto está lá, uma empresa lá na Austrália. A Áustria e a Austrália são dois países completamente diferentes. A Áustria é dentro da Europa e a Austrália, como você sabe, fica lá na Oceania. Mas por que disso? Dentro dessa cadeia tem alguma falha. Dentro do Royal Mail, dentro da Inglaterra, tem alguma falha. Alguma falha aconteceu que os processos não estão corretos, as pessoas não estão trabalhando da maneira correta, e o consumidor não está satisfeito porque o produto não está vindo aonde ele está. Então, esse planejamento precisa ser muito bem estruturado. Por quê? Porque toda a competitividade hoje do mercado está dentro da satisfação do cliente. As grandes empresas hoje, os produtos são mais ou menos bem pareados, os serviços são bem similares. Então, a empresa que consegue montar uma satisfação maior, dar um valor maior dentro do seu planejamento, vai conseguir construir uma comunidade mais sólida e mais leal à marca. Bom, quem fala em planejar, planeja para falhar. Isso é uma coisa muito séria e é uma coisa que eu trabalho também muito com todos os meus clientes. E a gente tem vários casos também de estudo nessa área, né? E para a gente, um dos mais icônicos hoje, que hoje vocês têm no Brasil, todo mundo tem, é o Netflix, né? O Netflix, ele chegou para o Blockbuster. Não sei se tem Blockbuster no Brasil. Tem, Marcos? Ou tinha? Não, eu não sei se tinha. Acho que não. Então, o Blockbuster é a maior rede de vídeos do mundo. E o pessoal da Netflix está sofrendo para lançar a empresa deles, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar do Blockbuster, mas você tem certeza que você ouviu da Netflix. Então, eles chegaram, o pessoal do Blockbuster, na época, a maior empresa do mundo na área de vídeo, e falou, nós temos esse serviço, nós estamos precisando de dinheiro, de aporte financeiro, nós precisamos de 50 milhões de dólares para poder lançar e manter esse produto, e o pessoal do Blockbuster riu da cara deles e falaram, olha, a gente não vê no mundo uma razão para ter filmes em demanda. Bom, cortando esse assunto, resumindo, hoje a Netflix vale mais de 200 bilhões de dólares e o Blockbuster não existe mais. Então, o planejamento realmente te ajuda a entender essas dinâmicas de mercado, as dinâmicas que está passando, o que está acontecendo com o mercado. São várias empresas que a gente tem, que a gente conhece realmente no Reino Unido. Então, o planejamento e mais execução são os resultados, né? Então, eu tenho algumas perguntas para vocês hoje. Marquei algumas perguntas. Quão difícil é para o seu público-alvo escolher outra marca de produtos e serviços similares ao seu? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. O quão difícil é para o seu público-alvo escolher outra marca, ou seja, mudar, ou não escolher você? Qual é o nível de competitividade que você tem no seu mercado e quão difícil ou fácil é para esse público mudar? Quão fácil é para o seu cliente que está com você, escolher umas outras marcas ou outros serviços ou outras atividades e deixarem você? Qual a necessidade deles de obterem seu serviço? Há uma necessidade ou é apenas supérfluo? Ou qual o tipo de serviço que você fornece? Como você capta esse cliente e mantém ele interessado em você? Quantos clientes leais você tem? E como você está recompensando essa lealdade? A maior dificuldade que a gente tem hoje na empresa, que nós estamos trabalhando bastante, é na área de adoção, de retenção e de o que a gente chama de rewards, né, de recompensa, de criar modelos de recompensa do cliente. Como recompensar esse cliente e como trabalhar esse cliente de uma maneira que ele faça parte, não deixe de ser teu cliente e passe da família, da tua marca, né? Então, você planeja para executar e executa para ter resultados dentro da tua meta. Mudando ali para frente. Essa parte aqui é o trabalho também muito interessante, porque é parte do conceito original da tua empresa.
É muito interessante a questão da memória muscular que a gente tem dentro da sua experiência, que você traz para o teu planejamento, toda a experiência. Você ouve de pessoas que já montaram 5 empresas, faliram, e estão na sexta e são muito bem-sucedidos, porque vão desenvolvendo essa experiência e colocando para dentro dos planejamentos, né? E o desenvolvimento de competências centrais. Quais competências centrais que você precisa desenvolver e colocar dentro do seu planejamento para que você seja bem-sucedido? Eu já falei sobre contexto. Use o ambiente de negócio ao seu favor. Qual é o ambiente que hoje existe ao teu redor? O que está acontecendo no mundo ao teu redor? Se você faz negócio no exterior, você precisa entender de questões geopolíticas, você precisa entender da economia internacional. Se você faz serviços locais, você precisa entender da dinâmica dentro da sua localidade. Você precisa entender das questões que passam na política, enfim, de uma série de fatores tecnológicos, sociais que vão realmente influenciar o teu planejamento. Quais são os clientes que você deseja alcançar e os clientes que você consegue alcançar de uma maneira lucrativa também. Não apenas os clientes que você deseja, mas aqueles que você consegue alcançar de uma maneira mais lucrativa para você. E como você vai construir a sua vantagem competitiva dentro desse planejamento. E tudo isso, no final, a sua capacidade de execução, que é com certeza olhando o seu time, a tua própria vida, a tua empresa, não sei quantas pessoas você tem, mas é a tua capacidade de execução que eu volto sempre para o nosso CEO e falo, tá, mas e aí? Quantas pessoas mais você me dá aí para desenvolver esse projeto aí? Porque às vezes a gente tem que trazer para baixo um pouquinho e entender que para executar você precisa de recursos. Então, a capacidade de execução é muito importante no planejamento. No final, é algo que a gente está começando a ver mais agora, é o desenvolvimento de 2 pensamentos, 2 dimensões de planejamento. Um é o planejamento para os clientes, para aqueles clientes que você quer alcançarem hoje, e outro é a capacidade de inovação que a tua empresa tem que desenvolver para alcançar o grupo-alvo de clientes da onde eles vão estar. Ou seja, porque o mercado está mudando muito rápido e a relevância é a coisa mais chave que você pode trazer para o mercado, é ser relevante sempre. Então, você tem um planejamento para o mercado onde ele está hoje, que é o que a gente chama de motor A, e a inovação, o desenvolvimento de produtos de inovação, que é o planejamento que você tem que desenvolver para onde o mercado está indo, e você olhar o mercado está indo, para onde ele está indo, e você começar a trabalhar. E é muito difícil desenvolver isso. Eu tenho um livro aqui chamado Chasing Digital, que é um livro que eu uso com a maioria das pessoas, inclusive meus estudantes, meus alunos, na área de montagem de plataformas e modelos de negócios, e é desenvolvimento dessas 2 mentalidades dentro do planejamento. Uma é o planejamento para hoje, a médio prazo, onde seus clientes estão, e a inovação, o planejamento de inovação, que é o trabalho de produtos e serviços e de valor para o mercado que você vai ter que atingir daqui a alguns meses, talvez anos, e, de repente, a qualquer momento pode acontecer. A forma do seu serviço, por exemplo, para quem trabalha... Eu dava aula na Inglaterra e eu estava viajando toda semana. Eu saía daqui na segunda-feira, da Áustria, de Salzburg, e eu ia para lá, e na quinta-feira eu voltava. Então, eu estava fazendo esse commuting, né, esse bate-volta, toda semana. Por quê? Porque a universidade, meus clientes de lá não entendiam, não, mas esse negócio de distância não dá certo, esse negócio online não dá certo. Bastou um vírus pequeno para mudar toda a forma de negócio deles trabalharem. E hoje um mercado eu não sei no Brasil, mas um mercado que está mais sendo atacado mesmo por inovações, porque é um mercado que é muito devagar, moroso, é o mercado de higher education, Marcos, como é que fala em português? Educação superior. Educação superior. O mercado de educação, que no Brasil é muito mais avançado que na Inglaterra, pelos meus amigos que eu tenho aí, porque é muito mais tradicional, aquela coisa presencial. E no Brasil, acho que você já tem mais aquela estrutura mesmo à distância, né? Mas isso foi uma coisa que afetou muito, e muitas universidades têm sido afetadas porque não tinha a capacidade de desenvolver, nunca pensaram no motor B, que um dia precisaria desenvolver a questão à distância. Bom, eu vou terminando aí, estou terminando, que é uma coisa que eu vou trabalhar muito no curso, eu não vou trabalhar muito hoje, que é a questão do darwinismo digital. O que é o darwinismo digital? Eu falei da relevância, né? É a mudança... Andy,
só fazendo um parênteses aí, essa estátua, ela fica a 5 minutos daqui de casa. Eu moro na cidade onde o Darwin nasceu, Shrewsbury. E essa daí é a escola onde ele estudou. Essa estátua, eu falei assim, eu vi que você ia falar sobre isso, falei assim, eu tenho que tirar uma foto para colocar lá no PowerPoint do Andy. Legal. Ele era quase meu vizinho aqui, se a gente fosse da mesma época. Não, legal, Marcos. A próxima vez que eu aparecer por aí, a gente tem que me levar lá, hein? Então, eu tive na casa, na verdade, eu tive na casa dele em Londres, que é também muito legal. Isso. Mas voltando aqui, o darwinismo digital, a gente trabalha isso, é o quê? É quando o mercado, as pessoas, a evolução das pessoas é mais rápido do que dos produtos. Então, o mercado evolve muito mais rápido do que a tua capacidade de evolução. Isso está acontecendo com várias empresas e o planejamento é algo muito chave para que a tua empresa possa evoluir com o ambiente de negócio onde você está inserido. No final, para mim terminar agora, eu gosto muito dessa frase do Mike Tyson: todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Então é o seguinte, quando você planejar, você tem que... O que o Chris falou, né? Tem que medir, tem que mensurar. O Peter Drucker fala, o maior guru de gestão do mundo, fala que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Você tem que monitorar, medir, você tem que colocar dentro do teu planejamento uma cultura de monitoramento, de evolução, de auditoria, de entender e ver se os resultados que você está sendo alcançado estão realmente de acordo. E se precisar mudar, tem que mudar rapidamente. Então, todo esse pensamento tem que ser colocado dentro do teu planejamento. E o Marcos, eu acho que agora vai trazer para você, vai levar você à coisa prática mesmo, para você desenvolver esse teu planejamento estratégico. Eu agradeço o tempo aí, muito obrigado, Marcos. Espero que não tenha sido muito longo. Muito obrigado, Andy. E agradeço a oportunidade. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Esse daí foi a visão completa do planejamento estratégico, especialmente do ponto de vista do marketing. Daqui a pouco, nós vamos agora aplicar um modelo mental chamado Princípios Fundamentais, que nós vamos funilar isso daí, pegar o fundamental e nós vamos construir o nosso planejamento estratégico. Mas antes, nós temos uma celebridade que faz parte dessa parceria também. Nós somos muito amigos, que é o Isao Imamura. Ele é simplesmente o maior ilusionista da história do Brasil, um cara que frequenta, fantástico, entrevistas. Ele já foi entrevistado por todos os grandes programas de televisão brasileiros, já fez helicóptero aparecer, caminhão aparecer no palco. Eu já participei de vários espetáculos assistindo o Isao, e ele é um cara que eu admiro não apenas pela arte dele, que é simplesmente maravilhosa, pela ética dele, que é impecável, mas também pelo coração dele. Nós nos tornamos bons amigos, somos agora parceiros também em alguns negócios, e é um prazer ter Isao conosco. Isao, seja bem-vindo. E ele vai ter uma contribuição nesse momento aqui, uma surpresa que nós reservamos para você hoje à noite. Legal, ótimo. Obrigado, Marcos. Foi uma alegria. Valeu. Olha só, as pessoas perguntam, mas o que tem a ver um ilusionista nesse momento, numa masterclass como esta aqui? Tem a ver o seguinte, porque durante 27 anos da minha vida eu atendi as grandes corporações, as maiores corporações. Aliás, 6 dos meus clientes fazem parte das 10 maiores marcas do mundo atualmente. Então, o que eu enxerguei? Que eu atendia de uma forma diferente através do ilusionismo, não para diversão, não para entretenimento, mas para quê? Para que as empresas tivessem uma mudança de mentalidade, os seus colaboradores tivessem uma visão diferente nas convenções de venda, no endomarketing, ou mesmo no lançamento de produto. Enfim, mas qual que é o meu propósito hoje? Hoje eu enxerguei algo muito além. E através da mágica eu enxerguei que a mágica é uma ferramenta fantástica para quê? Para eu desenvolver um ambiente fértil para que as pessoas desenvolvam uma mente disruptiva e criativa. Como o Andy disse, o segredo hoje é uma commodity, ou seja, não é mais algo que é valoroso como no passado, principalmente para o mágico também. Por isso, hoje eu uso mágicas simples, para que, através da simplicidade, como disse o Chris, você temos que ter o quê? Planos simples para mudar. Por exemplo, mágicas simples como esta, onde eu mostro aqui um dado que pode representar o quê? O nosso plano estratégico, aquilo que nós desejamos para o nosso negócio, para a nossa vida. Mas por que um dado?
Porque a maioria trata o seu plano de negócio como se fosse algo de sorte. Ah, eu vou arriscar na sorte. Se eu jogar na sorte, eu acho que se eu tiver sorte, tudo vai dar certo. No entanto, eu quero mostrar aqui o seguinte, por essa simples mágica aqui. Se você jogar na sorte, o que acontece é que os seus planos serão desintegrados. Ou seja, você não terá muita chance de chegar muito longe. Aquilo que você sonhou não é sólido. E vamos mais além, porque como nós entendemos, é a simplicidade que faz a coisa acontecer. Um plano simples, por exemplo, isso aqui, temos aqui uma tampinha, olha só isso aqui, um plano simples que gera um grande efeito. Se eu fizer isso, ele muda de cor. E eu faço isso de novo, ele muda de cor novamente, e você fala, uau, isso, o que é isso? Nanotecnologia? É algo muito complexo? Como é que consegue? Conforme a temperatura, a tampinha muda de cor? Não, é muito mais simples que isso. Eu preciso ter apenas 2 tampinhas. E como funciona isso? É só esconder uma aqui, ó. Uma fica escondida aqui e a outra fica lá. Quando eu faço isso, eu só troco os dedos. Por isso eu faço esse movimento, para que as pessoas não enxerguem o que eu estou fazendo, que é trocar. E assim funciona o mercado. Às vezes nós não enxergamos o que já está acontecendo, nós enxergamos apenas o quê? O resultado, e pensamos, uau, como as coisas mudam rápido, parece que ontem era diferente, hoje não é. Mas não é que é rápido, é que você não enxerga, é o processo que está por trás disso. E esta é a minha missão, fazer com que cada pessoa enxergue o processo disso. Por quê? Então, nós seremos o quê? Os grandes mágicos do mercado. Muito bem, e agora, para finalizar, eu quero mostrar o seguinte, que a minha missão é desenvolver uma mente mágica, principalmente nesse momento do quê? De experiências, onde as empresas proporcionam experiências. Aqui, a experiência de gerar valor. Aqui eu tenho uma nota de R$2, dá para enxergar R$2 aí, ó. R$2. Aqui no Brasil não vale muito, né? Quer dizer, aliás, não vale muito em nenhum lugar nenhum isso aqui. Aqui você não compra nem uma barra de chocolate com isso, tá bom? Mas, ótimo. Vamos falar do quê? De gerar valor com as mãos vazias. É o que temos na mão. E o que o Andy nos ensinou e o que o Marcos está nos ensinando é exatamente isso. Que como podemos gerar valor através daquilo que nós temos. Ok? Mãos vazias. E diante dos olhos de todo mundo. Nós fazemos o quê? Às vezes são coisas simples que são apenas pegar um 0, colocar aqui. Vamos pegar mais um 0, colocar aqui. E aí, um movimento muito simples faz com que o quê? Aquilo Uau! que não tinha valor agora se torne algo muito valoroso, que permite você dar um grande passo naquilo que você sonha. Em outras palavras, isso é geração de valor. E é isso que vamos aprender aqui, todos juntos aqui, com mentalidades, com mentes muito importantes que já fizeram isso várias vezes na vida, né? Como que Andy disse, você aprende com os erros muitas vezes. E quantas vezes nós erramos até chegarmos em algum lugar onde nós podemos gerar valor. Tá bem? Pessoal, muito obrigado. Sou Isao Mamura. Fantástico, Isao, como sempre. Maravilhoso. Obrigado, Andy. Valeu, pessoal. Esta é a magia dos negócios. Muito obrigado, Isao. Beijão para você. Obrigado. Beijão. E eu sei que está na sua cabeça nesse momento de todo mundo aqui. Todo mundo está pensando assim, Isao, ensina para a gente a fazer isso daí, que a gente não precisa nem fazer planejamento estratégico mais. Resolve o problema. É ou não é? Então, por falar em dinheiro, eu quero te fazer uma pergunta. Me conta, se você pudesse reverter as 3 piores decisões financeiras ou profissionais da sua vida, quanto a mais de dinheiro que você teria no bolso nesse momento? Lembra das 3 piores decisões profissionais ou financeiras que você já fez e me responde quanto a mais de dinheiro que você teria no bolso nesse momento. Eu te falo já de cara assim, só uma decisão que nós tomamos aqui e que foi não escutar o nosso contador, que falou que a gente tinha que ter 6 meses de reserva. Aqui, olha, a Isaura está falando que teria pelo menos 500 mil no bolso. Olha só. Eu e minha esposa, nós perdemos 5 casas aqui na Inglaterra, na crise de 2008. Eu vou contar mais detalhes sobre isso mais tarde, mas alguns milhões de reais que a gente teria no bolso por decisões mal feitas.
Aí a Isaura é contadora, ou seja, está falando, eu sei exatamente o que eu estou falando. E eu não escutei o meu contador aqui, meu contador me falou, Marcos, você precisa ter 6 meses de reserva de fluxo de caixa. Eu não escutei ele. E me dei mal, muito mal, um prejuízo enorme. Imagina as 3 piores decisões que você já fez, e imagina o quanto de dinheiro que isso daí não representa, ou não representaria para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir minha tela novamente, e nós vamos conversar agora sobre como que a gente pode evitar de fazer essas decisões desastrosas que muitas vezes a gente faz e que acaba perdendo muito dinheiro. Então, deixa eu passar aqui, chegar no ponto certo. Isso. Tem um livro do Napoleon Hill, muito famoso, inclusive no Brasil, é um dos livros mais vendidos no mundo, chamado Pense e Enriqueça. O nome desse livro não é Tenha Sorte e Enriqueça, não é Trabalhe mais árduo e enriqueça, não é Tenha fé e enriqueça, não, é Pense e enriqueça. Esse é o grande segredo para você dar certo nos seus negócios. É pensar. Pensar gera valor, gera riqueza. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Porque a maneira como você planeja afeta o dinheiro que você tem ou vai ter no bolso, diretamente. Se eu tivesse feito um planejamento melhor, alguns anos atrás, quando eu perdi as casas, eu não teria perdido. Então, afeta, a Isaura falou 500 mil reais, afeta o dinheiro que você tem no bolso. O seu planejamento afeta o dinheiro que você vai ter no bolso. E uma das medidas de planejamento provoca, ou na verdade, planejamento provoca algo chamado mobilidade social. O que é isso? É a capacidade de você sair de uma camada social e passar para outra, uma melhor. Sair da classe D, passar para C, sair da C, passar para B, e assim por diante. E o World Business Forum fez uma pesquisa sobre isso, e olha onde que nós estamos. Nós somos a 60ª posição. Tem Albânia está na nossa frente, Chile está na nossa frente, Costa Rica, Sérvia, México. Infelizmente, nós somos um país de pouca mobilidade social. Isso tem a ver com uma pesquisa feita por uma universidade americana que mostrou que o que determina mobilidade social, ou seja, a capacidade de você progredir financeiramente, melhorar na sua vida, é você ter uma perspectiva de tempo maior. E eles mostraram o seguinte, que a população extremamente pobre de um país, ela tem uma perspectiva de tempo de um dia. O que isso significa? Ela age em função de planejamento de um dia. Ela está pensando em comer naquele dia. A população que é pobre e classe média baixa pensa no mês. Ela quer saber se o dinheiro vai dar para chegar no final do mês. Então, todo o planejamento dela e a ação decorrente do planejamento é considerando o tempo de um mês. Classe média alta já pensa um pouquinho mais longe, pensa em 6 meses a 1 ano, e classes mais altas de 5 a 10 anos. Ou seja, quanto mais extensa é a quantidade de tempo que você está considerando para planejar e executar, maiores são as chances de você enriquecer. Bom, isso daí tem a ver com o clima. O Brasil é um país tropical onde a gente não precisa planejar colheita, por exemplo. Não precisava no passado, hoje a gente precisa. Mas aqui na Inglaterra, por exemplo, se você não planeja, especialmente no passado, se você não planejava, você não colhia. Então, tem as estações certas e tudo tem que acontecer na época certa. E eu acredito que esse é um dos fatores que gerou esse senso de planejamento melhor que os europeus e americanos têm. No Brasil, a gente tem muito a atitude do Zeca Pagodinho, né? Do deixar a vida nos levar. Mas em negócios, deixar a vida te levar é uma péssima ideia. Se você deixa a coisa ir andando nos seus negócios sem planejar muita coisa, você passa a se tornar um líder reativo. Você está sempre apagando incêndios e você não tem controle sobre o pouco que você poderia controlar. Então, um bom planejamento vai resolver alguns problemas sérios. Por exemplo, o problema de você roçar o lote errado, de você estar fazendo a atividade errada, de você estar investindo tempo, recurso, dinheiro na coisa errada, na atividade errada.
ou de você querer construir um túnel, mas o seu time está construindo uma ponte, porque não houve um planejamento adequado e o planejamento não foi comunicado para o seu time. Isso é um problema sério que acontece em muitas empresas. Ou então, os seus times, o seu pessoal, fica como caranguejo. Já viu caranguejo quando é pescado, ele é amarrado ali e coloca na praia? Eles não vão para lugar nenhum, porque cada caranguejo puxa para uma direção diferente. Eles não saem do lugar. E isso acontece em muitas empresas. São times puxando para lugares diferentes, pessoas se movimentando para lugares diferentes, e isso acaba em nada. E o resultado disso é que você está sempre apagando incêndios. Você se torna um corpo de bombeiros ambulante. Bom, no Brasil, por experiência própria, eu já ajudei centenas de empresas brasileiras, eu já trabalhei em grandes empresas no Brasil também, e eu sei que pouquíssimas empresas no Brasil, principalmente pequena e média empresa, pouquíssimas planejam. E quando planejam, há uma série de problemas que são encontrados com isso. Muitas vezes os planos são, quando eles são feitos, muitas vezes eles são esquecidos, ou são feitos, mas são ignorados, ou eles não são acreditados. O pessoal passa e fala assim, de novo, esse planejamento estratégico, e nós sabemos que isso daí não vai dar em nada, isso daí não vira nada no dia a dia. Eles nunca viram planos táticos e nem planos operacionais. Eles só acontecem de cima para baixo, não acontece de baixo para cima, ou seja, não tem participação de quem atende cliente. Isso foi uma das grandes inovações que o Chris Shepard, que a gente escutou a entrevista agora de pouco, fez. Ele consultava o pessoal lá do chão da fábrica, eles participavam no planejamento estratégico da empresa. Quem atende clientes tem que participar do planejamento. Geralmente, frequentemente, são planejamentos desconectados do mercado, e eles não são revistos, eles são feitos e esquecidos. Então, o que nós vamos ver aqui é uma maneira muito simples de você fazer o planejamento e acompanhar o planejamento também. E por que nós vamos ver isso? Eu vou até parar de compartilhar a tela para falar uma coisa olhando para vocês. Qual que é a minha expectativa aqui? A gente já viu com o Chris a importância do planejamento e como que planejamento tirou uma empresa pequenininha para se tornar a maior do mundo, porque ele pensou de forma estratégica. Nós já vimos alguns princípios que esse planejamento exige com o Andy. E agora, eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que nós temos 40 pessoas participando aqui agora com a gente. Eu tenho certeza que nós não temos 10 empresas representadas aqui que fazem planejamento estratégico. Não, eu vou ser mais ousado, nós não temos 5 empresas representadas aqui que fazem planejamento estratégico. Eu sei disso porque eu passei por várias e várias empresas dando consultoria, mentorias e tudo mais, e essa é a nossa realidade. Ou seja, nós acabamos que ficamos à mercê das intempéries, das tempestades, dos problemas que vão surgindo. Muitas empresas fazem planejamento financeiro, então fazem um plano orçamentário e fazem lá uma previsão mês a mês, mas geralmente não passa disso. Então, a nossa proposta aqui hoje é para que você conheça uma maneira extremamente simples de planejar, para que você comece a fazer planejamento. Eu vou mostrar essa metodologia, você vai falar assim, Marcos, mas nós não estamos fazendo análise competitiva, nós não estamos fazendo análise SWOT, tem mais de 20 metodologias que você pode usar para fazer planejamento estratégico. Nós vamos esquecer tudo isso e nós vamos usar o método KISS, que o Chris mencionou, é Keep It Simple, Stupid, ou seja, mantenha isso simples. O cara, na verdade em inglês é estúpido, né? Porque senão ninguém vai usar, tem que ser muito simples. Então, o que eu vou propor aqui para você não é nada sofisticado, é muito simples, mas a minha esperança é que você adote isso daí e você comece a fazer planejamento. Se você quiser sofisticar depois, você sofistica, mas toma cuidado para você não criar uma coisa complicada que vai virar só uma coisa que vai ser engavetada depois, ok? Vamos lá, então. Bom, as empresas que fazem um bom planejamento estratégico, que fazem a gestão desse
planejamento depois, tem uma série de vantagens competitivas, alinhamento de esforços, engajamento, se adaptam melhor às mudanças de mercado, tem maiores chances de crescimento, ou seja, vale a pena, é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas, Marcos, até em época de Covid, onde a gente não consegue prever muita coisa, até em época de Covid, é mais importante ainda você ter um planejamento. Sabe por quê? No meio dessa confusão toda, desse mar, esse tempestuoso do mercado que a gente está vivendo, você precisa ter um norte. E é o seu planejamento que vai te dar um norte. É muito importante. E se você não puder planejar de mais nenhuma outra forma, você faz aquilo que o Jeff Bezos faz na Amazon. Ele foca naquilo que não vai mudar. Ele disse numa entrevista que é o seguinte, muita gente pergunta para ele, e aí, Jeff, o que você acha que vai mudar? Ele fala assim, não estou preocupado com o que vai mudar. Eu foco sempre, o nosso planejamento sempre é focado naquilo que não vai mudar. Eu sei que as pessoas não vão querer itens mais caros, isso não vai mudar. Eu sei que as pessoas não vão querer prazo de entrega maior, isso não vai mudar. As pessoas sempre querem receber o produto mais cedo. Eu sei que elas não vão querer um processo mais complicado de comprar, elas querem um processo cada vez mais simples de comprar. Ou seja, esse é o foco da nossa empresa, é aquilo que não vai mudar. Então, o seu planejamento estratégico, ele pode começar com isso, com aquilo que não vai mudar. Isso, uma vez que você faz um planejamento, por mais simples que ele seja, ele vai servir como um GPS para você, para navegar 2021 e chegar mais perto, talvez não exatamente onde você queria, mas bem mais perto de onde você queria, do que se você não planejar de maneira alguma, tá certo? Então, nossa meta hoje é te mostrar a importância do planejamento, te mostrar uma maneira simples de planejar e construir esse planejamento com você, tá ok? Então, vamos lá. Existem 3 níveis de planejamento que você já sabe. Estratégico, que nós vamos tratar aqui de um planejamento estratégico, que é para 1 ano. Eu sei que tem gente que planeja estratégico para 5 anos, 3 anos. A tendência mais forte hoje, mundialmente, é estratégico para 1 ano. 1 ano, tá certo? Tático, 3 meses. Operacional, semanal. Esse vai ser o nosso frame, a nossa referência de tempo, tá ok? Vamos lá, então. Vamos conversar sobre planejamento estratégico. Depois, rapidamente, eu vou falar sobre tático e operacional. Então, primeiros passos que você vai fazer. O primeiro passo. Lembra que o Chris falou lá que tudo começa pelo propósito da sua empresa? Essa é a parte mais importante. Propósito, ele é expresso através da sua declaração de missão. Eu sei, Marcos, eu já contratei uma consultoria para fazer isso na nossa empresa. Isso daí virou só um quadro na parede, ninguém lembra mais disso daí. Não, então, não é isso. Você não entendeu, então. A consultoria não te ajudou muito, então. Tem uma formulazinha que eu uso, muito simples, para você construir sua declaração de missão. Olha só que legal. É só isso, olha. Nós reduzimos a dor ou melhoramos a vida para o seu mercado ou nicho através de a sua proposta de valor. Ou seja, o que você faz, para quem e como. Só isso. Vamos ver alguns exemplos? Porque se você vende alguma coisa, você resolve algum problema. Qualquer coisa que você vende, só vende para resolver um problema. Não é, Marcos? Mas o meu negócio é prestação de serviço, você resolve um problema. O ISAL, ele vende um produto. O produto dele é entretenimento, ele resolve um problema. As pessoas estão lá cansadas de, por exemplo, uma empresa está fazendo um fechamento de ano, então o ISAL vai lá e resolve um problema. Como é que fecha tudo isso daí, trazendo um conceito que as pessoas não vão esquecer, e de uma maneira com entretenimento, uma maneira mágica. Eu já vi os fechamentos de empresa que ele faz, de conferência de empresa, isso é maravilhoso, o pessoal se emociona, aplaude, empolga, bate palma, fica de pé, ou seja, é um momento memorável do evento ali. Então, o ISAL resolve um problema. É isso que ele faz. Ele resolve uma dor. A dor das pessoas, ou da empresa, ter todo mundo esquecendo aquilo que foi repartido ali. Tá certo? Para qual mercado? Quem que é a sua audiência? Para quem que você vende? Você coloca ali. Através do quê? Como é que é a sua proposta de valor? A proposta do ISAL ele agrega valor reafirmando ou reforçando conceitos que foram dados através da arte dele, de uma maneira mágica, maravilhosa. Percebe? Vamos ver outros exemplos, então. Tenta ir imaginando aí o que você faz na sua empresa. LinkedIn.
conecta profissionais do mundo para fazê-los mais produtivos e bem-sucedidos. Qual que é a dor que eles resolvem? Eles melhoram a produtividade e o sucesso das pessoas. Esse é o problema que eles resolvem. Como que eles fazem isso? Conectando essas pessoas. Quem que são essas pessoas? Profissionais do mundo inteiro. Percebe? Pronto, está aí a mission statement, ou seja, a declaração de missão. Eu vou mostrar uma outra aqui, vocês vão adivinhar. Essa daqui, olha. Quem adivinha que empresa que é essa? Evoluir a maneira como o mundo se move, tá aí uma dica, conectando passageiros com motoristas através do nosso aplicativo, criando mais possibilidades para os passageiros e mais oportunidades para os motoristas. Eu acho que tem gente aqui que já adivinhou. Deixa eu ver aqui no chat. Isso, Uber, fantástico. Muita gente, já, 2 pessoas responderam ali. Fantástico. Isso aí, Uber. Então tá aí, para quem, o que e como. Mais um, a última. Organizar a informação do mundo e fazê-la universalmente acessível e útil. Essa daí todo mundo sabe, você usa isso o tempo inteiro. Lógico, Google. Aí, ó, sabia, muita gente acerta. Obrigado por ter respondido, pessoal, no chat. É isso. Isso é um mission statement. A sua empresa precisa ter uma declaração de missão. E ela é simples, ela pode ser feita usando essa formulazinha, extremamente simples, ok? Então, tá aí os 3 exemplos da gente. Isso daí, essa declaração de missão vai ser sua bússola. Quando você tiver que decidir, tiver lá arrancando os cabelos, porque faturamento abaixou, você perdeu o cliente, a coisa está mudando, você olha para a sua bússola, que é a sua declaração de missão, e fala assim, não, peraí, como é que a gente pode mudar esse jogo daqui? Como é que a gente pode continuar servindo essas pessoas, resolvendo esse problema nesses novos tempos, percebe? E isso daí é o começo, essa é a raiz do seu planejamento estratégico. Cuidado para isso não virar uma hipocrisia, só uma placa na parede que todo mundo vai rir e falar, tá certo, vou acreditar que é isso daí. Não, isso daí tem que virar prática no seu dia a dia. Então, a sua missão é a raiz e o planejamento estratégico é o resultado da sua missão. Então, você vai seguir essa fórmula, eu vou te passar o PDF no final e você vai ter isso daí para você começar o seu planejamento estratégico. Então, eu vou até parar o compartilhamento aqui. Me dá um sinalzinho aí. Deu para entender o que é declaração de missão? Sim ou não? Beleza, super simples, não tem erro. Vou te passar esses exemplos. Não deixa de fazer isso. Não comece a fazer o seu planejamento estratégico antes de você escrever isso. Não é só na sua cabeça, tem que escrever, registrar. Põe lá na parede, põe lá no seu quarto, no seu escritório, lá na sua empresa, põe isso daí lá. Isso é muito importante, porque isso daí pode se tornar e deveria se tornar a sua bússola, tá certo? Bom, continuando então. Uma vez que você tem a declaração de missão, agora você pode começar a fazer o planejamento estratégico. E agora eu vou te falar que o planejamento estratégico, nós vimos lá vários detalhes com o Andy. Eu falei para vocês que tem mais de 20 diagramas, metodologias que você pode usar para fazer o planejamento estratégico. Mas, na verdade, você quer saber só de 2 coisas. Você quer registrar no seu planejamento estratégico aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. Só isso, ponto. Se você fizer isso, você já tem um planejamento estratégico. Percebe? Não precisa ser complicado. Aliás, se for simples, é muito melhor. Milhares e milhares e milhares de empresas no Brasil não fazem planejamento estratégico porque acham complicado. Não precisa ser. Então, nós temos aqui 39 pessoas participando desse workshop. Eu quero acreditar que amanhã nós vamos ter 39 folhas de A4 com um esboço do seu planejamento estratégico para 2021. Se você fizer isso, você aumenta a chance da sua empresa ter mobilidade na escala de valores das empresas. Da sua empresa, ano que vem, vender mais, valer mais, produzir mais resultados. É isso que vai acontecer, ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso, então? Como que a gente pode decidir aonde que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar? Muito simples. Você vai pegar agora a sua folha de A4, que eu pedi para você separar, ou seu caderno, lápis, caneta, e você vai dividir esse papel em 3 colunas, do jeito que está aí na tela. Não escreve nada ainda, não precisa escrever, tá certo?
A Isaura está falando que ela ficou com dor na barriga, porque agora ela tem 4 empresas, como é que ela vai fazer com essas 4 empresas? Tranquilo, Isaura, nós vamos continuar aqui andando para frente. Fantástico. Então, você vai, na coluna mais à esquerda, você vai escrever lá hoje, e daí você vai colocar ali algumas coisas, de 3 a 5 indicadores. O que é isso? Indicador, como o Chris falou, são mensurações, eles contêm métricas de coisas que são importantes para você. Vou dar alguns exemplos ali, não precisa listar tudo isso daí, escolhe de 3 a 5, é o número ideal, mas como exemplo daquilo que são os indicadores do seu negócio: faturamento, margem de lucro, quantos produtos você vende, quantos clientes ativos você tem. Ficou errado ali, ficou clientes ativos, está errado, depois eu corrijo. Quantos segmentos de mercado que você atende, quais são os canais de distribuição que você vende pela internet, presencial, pelo correio, o que é, qual é o marketing que você tem utilizado, quais são os seus canais de venda, quais são as parcerias que você tem, quantos colaboradores que você tem, qual que é o Prolabore que você tira todo mês, tudo isso pode ser incluído como seus indicadores. Escolhe de 3 a 5 no máximo e coloca ali. Então, depois eu vou pedir para você colocar do lado direito aquilo que você quer que ele seja no final do ano que vem, tá certo? Mas, por enquanto, só coloca ali os de 3 a 5 indicadores que são os mais importantes para você. Você depois pode mudar isso daí. O importante agora é a gente construir juntos para a gente aprender, certo? Então, eu te prometi que a gente ia construir um planejamento estratégico, pelo menos inicial, e então estou cumprindo com a promessa, tá aí. Escolhe de 3 a 5 e coloca ali do lado esquerdo. Eu vou te dar 2 minutos, não precisa gastar muito tempo, depois você muda isso daí. Se você não tem certeza dos números, só coloca ali um ponto de interrogação, ou põe aproximadamente, melhor ainda, põe um valor aproximado ali, e daqui a pouquinho nós vamos avançar. Vou deixar a tela compartilhada para você poder usar isso daí na colinha. Vou te dar 2 minutos, vou pegar um copo d'água e já estou voltando para a gente continuar. Alguém já achou 3 indicadores que você poderia colocar ali? 3 coisas que são importantes para o seu negócio. Ok. Jen Li já achou. Jen Li, ela participou da nossa 10ª turma de mentoria em Curitiba. Muito bom te ver por aqui, Jen Li. Nós temos alguns ex-participantes de grupos de mentoria também. Mais tarde, mais no final, eu vou falar sobre o grupo de mentoria, o 12º grupo de mentoria que nós estamos lançando. E... é isso aí. Bom, vocês entenderam a ideia. Se você não conseguiu terminar ainda, sem problemas, você pode terminar depois, tá? Nosso objetivo aqui é aprender. Bom, agora nós vamos colocar metas usando esses indicadores. Boas metas, elas são ousadas. Elas têm que ser desconfortáveis. Por exemplo, provavelmente aumentar 5% do seu faturamento não é desconfortável, porque você pode só, talvez, contratar mais um vendedor, fazer uma parceria, e você consegue aumentar esse 5% daí. Tá certo? Então, isso não é uma boa meta. Boa meta é aquela que vai te obrigar a pensar fora da caixa. A boa meta é aquela que te dá um frio na barriga quando você pensa nela e fala assim, nossa, vai ser difícil. A grande vantagem da boa meta é que ela exige que você encontre soluções inovadoras para poder atingir. Então, ela é inspiradora. E ela tem que ser possível também. Então, esses são os critérios para você ter uma boa meta. Então, vamos lá. Você agora vai colocar do lado direito da coluna aí, na coluna do lado direito, você vai colocar algumas possíveis metas para esses 3 a 5 indicadores que você colocou do lado esquerdo. Então, vamos supor que o seu faturamento hoje é R$ 38.500,
você quer que ele seja, até 31 de dezembro de 2021, R$45 mil. Se você tem uma margem de lucro hoje de tanto, talvez você quer melhorar essa margem de lucro. Se você tem, vamos supor, 6 produtos hoje, você quer ter 10 produtos até o final do ano. 47 clientes ativos, você quer ter 94 clientes ativos. Logicamente, isso daqui são exemplos, mas para você entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos descrevendo do lado esquerdo a nossa situação hoje e do lado direito, nós estamos descrevendo aonde nós queremos estar daqui a um ano. E precisa ser de maneira, ou usando indicadores que são mensuráveis, ou seja, tem que ter número. Tem que ter uma maneira de você, durante o ano inteiro, você avaliar, acompanhar esses indicadores. Foi uma das primeiras informações, dos primeiros insights que o Chris Shepard deu para a gente no começo desse workshop. Ok? Então, essa é a ideia. Lembra que eu falei que planejamento estratégico é a resposta para 2 perguntas? A primeira é, aonde eu quero chegar? Então, essa primeira parte desse mapa que você está construindo responde isso. Eu quero chegar, até o final do ano, eu quero chegar aqui. Eu quero chegar nessa coluna do lado direito. Certo? Com esses números aí. Então, pessoal, faz sentido isso que eu estou falando? Faz assim para mim, se faz sentido ou não. Faz? Beleza. Eu faço isso daí para tudo. Não só para os meus negócios, mas eu faço para a minha vida pessoal também. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra metodologia de fazer isso, mas essa daí é a maneira mais simples. Mas está faltando uma coisa nesse planejamento. Quem pode falar o que está faltando? Eu falei que são 2 componentes. Um é onde que eu quero chegar, o outro é como que eu vou chegar lá, não é verdade? Então, agora, o que a gente precisa é decidir como que a gente vai chegar lá. E para isso, o que você vai fazer é transformar o seu plano agora em ações. Porque se você não fizer isso, você vai desperdiçar o seu tempo e energia fazendo um planejamento estratégico. Se não virar ação, é um desperdício, tá certo? Então agora, você vai completar o seu planejamento estratégico colocando ações ali no meio que vão te levar da situação que você está hoje para a situação que você quer estar no dia 31 de dezembro de 2021. Então, por exemplo, você pode colocar coisas como criar 4 novos produtos para outros segmentos de mercado. Isso daí vai te levar, provavelmente, a esses números daí. Logicamente, são estimativas que nós estamos fazendo. Mas é a melhor estimativa que você conseguiu fazer, tá certo? Você pode sofisticar isso daí depois com análise de mercado, com pesquisas, com planilhas e tudo mais. Mas, por enquanto, nós só queremos ter um plano básico, porque é melhor ter um plano básico do que não ter um plano. Então, isso daí pode ser o seu pontapé inicial. E se você não fizer nada além desse plano, mas colocar ele para funcionar no dia a dia, você está numa situação de muita vantagem com relação àqueles que não fazem isso. Outro exemplo de ação. Vou ter que fazer uma parceria para distribuição do meu produto, para delivery. Talvez você vai resolver implementar OKRs, eu vou falar um pouquinho sobre OKRs daqui a pouco. Talvez você vai querer contratar uma agência de marketing, porque o seu marketing hoje é fraco. Talvez você vai querer expandir a equipe de vendas, ou seja, aí no meio você coloca as ações que vão te levar de uma situação para outra. E isso é o seu plano estratégico, seu planejamento estratégico básico. Se você fizer isso daí, parabéns, você está na frente de quase todo mundo no Brasil. E até de empresas médias, empresas com faturamento de R$500 milhão, ou com patrimônio de R$500 bilhão. É uma empresa ainda de porte médio, e eu conheço empresas de porte médio, faturamentos de R$500 bilhão, faturamento ano, que não fazem planejamento estratégico. E estão em desvantagem por causa disso, certo? Então, vamos lá. Bom, o que você vai fazer? Uma vez que você fez isso e colocou as ações, todo mundo colocou aí pelo menos umas 2 ou 3 ações aí no meio? Eu sei que agora não dá tempo de você pensar em tudo, mas é para você fazer um exercício, para você começar. Aí,
você vai gastar mais tempo depois pensando, gastando tempo pensando, não, mas eu poderia fazer isso, fazer aquilo, conversando talvez com o seu time. Se você já tem um time, fantástico. Então, junta com o seu time, faça isso junto com o seu time, porque eles vão ter insights que você não tem. Não tente ser só aquele cara do top-down. Lembra o Chris Shepard, ele falou assim, eu não sei tudo, eu não sou o cara mais inteligente da empresa, mas eu sei escutar os outros. Então, o Chris, ele foi lá conversar com um maquinista, ele foi lá conversar com um cara que monta a locomotiva, ele foi lá conversar com um cara que compra do cliente dele, para saber como que ele poderia melhorar. Então, isso daqui é um pontapé inicial, mas o seu planejamento estratégico tem que envolver conversa com o cliente, conversa com quem atende o cliente, conversa com quem ajuda lá na manutenção, por exemplo, do seu produto. Tem que envolver conversa com essas pessoas, tá certo? Mas o que nós queremos é que você saiba como fazer aqui. E esse é o objetivo. Vamos continuar então, que a gente está já próximo do fim. Bom, o que você vai fazer? Uma vez que você tem esse projeto inicial, isso daí é o seu plano estratégico. Por que ele é estratégico? Porque ele é para o ano inteiro. Eu posso mudar ele lá no meio do ano? Lógico que pode. Aliás, você deveria revisar pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o ano, você deveria revisar o seu planejamento estratégico para o ano. Mas uma coisa que você vai fazer você vai, no comecinho do ano, ou até no final desse ano, você vai pegar esse plano estratégico e vai criar um plano trimestral. Ou seja, na verdade, um plano para o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Pode ser exatamente como esse daí, numa folha de papel desse jeito, mas ao invés de colocar as metas para o ano, você vai colocar metas para um trimestre. Elas podem ser simplesmente a divisão daqueles números por 4. O ano não tem 4 trimestres? Então você copia aquilo lá, mas daí nos números da coluna do lado direito, esses números daqui do lado direito, você divide por 4. E aquilo lá passa a ser o seu planejamento trimestral para o primeiro trimestre. Por que não faz o planejamento do segundo trimestre também? Porque você não sabe como vão estar as coisas, como vai estar o mercado no segundo trimestre. Então, para que gastar seu tempo agora planejando o segundo trimestre? Então, isso daí é o chamado planejamento tático. Você agora, então, faz o planejamento estratégico para o ano inteiro, e daí você faz o planejamento tático para os primeiros 3 meses, faz a gestão desses primeiros 3 meses, no final desses 3 primeiros meses, você avalia, confere os números, e daí faz o planejamento para os próximos 3 meses. Então, cada 3 meses, você vai fazer um planejamento tático, sempre olhando para o planejamento estratégico para o ano inteiro, certo? Daí, cada semana, cada começo de semana, na segunda-feira, ou então no final da semana anterior, na sexta-feira, você vai olhar para o seu planejamento trimestral, o seu planejamento tático, e vai, junto com o seu time, estabelecer quais vão ser as atividades daquela semana. O que você vai fazer para chegar mais perto de atingir aqueles números que você quer atingir. Faz sentido isso? Não faz? Daí, para cada pessoa do seu time, isso daí tem que virar agendamento diário. Eles vão colocar lá na agenda deles, então, o planejamento da semana é isso que tem que ser feito. Então, hoje, na segunda-feira, eu vou fazer isso das 2 às 4 da tarde. Amanhã, terça-feira, das 9 da manhã até o meio-dia, eu vou cuidar disso. E você, então, cria os agendamentos daquilo que vai ser feito. E, logicamente, você e seu time vão trabalhar com a agenda aberta o tempo inteiro, para seguir aquilo que está lá. E é assim que o seu planejamento estratégico vira planejamento tático, o seu planejamento tático vira lista de atividades semanais, e a lista de atividades semanais vira agendamento diário. Ou seja, o seu plano estratégico que você começou a fazer hoje tem que virar marcação lá na sua agenda daquilo que o que você vai fazer e quando você vai fazer. Faz sentido isso? Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para a gente ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Legal. A equipe, né, Caroline? É verdade. Quando nós estamos começando, nós temos a equipe. A equipe sou só eu. Então,
tá tudo certo. Se você é sozinho, então foi ótima a Carolina ter falado sobre isso, porque se você não tem uma equipe ainda trabalhando com você, o que você tem que fazer é arrumar um colega, arrumar um parceiro que talvez ele também seja sozinho e vocês vão começar a conversar juntos, ajudar um ao outro, para dar ideia um para o outro, entende? Ou então você ter um mentor, ou se unir a um grupo, mas você precisa estar com outras pessoas, porque é muito complicado você planejar só usando a sua cabeça, você precisa de ter pessoas junto com você. Aliás, esse é um dos princípios essenciais do livro Pense e Enriqueça, é você ter um mastermind, é você ter um conjunto de pessoas que vão te ajudar nas suas decisões, que você pode conferir, ter ideias e tudo mais, tá certo? Isso é muito importante. Nós vamos conversar sobre isso, um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Bom, uma das metodologias que você pode usar para desenvolver isso daí é OKRs. OKR não é nada complicado, é muito simples. Eu sou um especialista em OKRs e eu tenho um vídeo que em 20 minutos você vai entender o que são OKRs, você vai ter o conhecimento básico para poder usar, tá certo? Não dá tempo de falar sobre OKRs aqui agora, mas eu vou te passar o link desse vídeo. Me lembro depois, eu posto o link do vídeo para você assistir e você entender sobre como que isso daí pode virar o planejamento via OKR, que é uma metodologia simples e maravilhosa. Eu uso isso para tudo, absolutamente tudo. Para a minha vida pessoal, para os meus negócios, para os meus clientes, sempre OKRs. Bom, agora a pergunta é, o que você precisa para você sair de onde você está? Edu, vou mandar por e-mail sim. Vou pedir para você deixar o seu e-mail, todo mundo deixar o seu e-mail lá no final, não deixa ainda agora não. No final, vou pedir para você deixar o seu e-mail e o seu nome completo e eu vou mandar para todo mundo depois, tá certo? Todo mundo que está participando até o final. Bom, a grande pergunta aqui agora é, e essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, como se diz, né? O que você precisa para sair de onde você está e executar aquelas ações que você falou que vai executar e chegar aonde você deseja chegar no dia 31 de dezembro de 2021. Então aí entra uma coisa muito importante. Einstein falava o seguinte, você não resolve um problema com a mesma mente que gerou aquele problema. Ou seja, é muito difícil você fazer isso sozinho, porque você vai continuar com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de fazer as coisas. E isso é o maior obstáculo que você tem. Então, você precisa, além de ter um planejamento estratégico, tático, atividades semanais, agendamento diário, você precisa de alguns recursos extras para pensar de maneira diferente, entender as coisas de maneira diferente e agir de maneira diferente. Alguém aqui já tentou fazer regime, frequentar academia, mudar a alimentação? Então você sabe aquilo que eu estou falando. Não é fácil. Por quê? Porque a sua cabeça continua funcionando do mesmo jeito. Como é que a gente vence essa parada? A gente vence essa parada com alguns recursos muito simples e muito importantes, que eu vou conversar com vocês agora sobre eles. Primeiro, você precisa de metodologias adequadas. Você precisa aprender a pensar de uma maneira diferente. E tem duas maneiras de você aprender. Ou você tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra. Essa é a maneira mais burra. Ou você pega alguém que já errou e pergunta para ele assim, o que você fez que agora você está acertando? E daí, ao invés de você ter que ficar errando sempre, você agora faz aquilo que ele fez e você evita. Você economiza anos da sua vida de tentativa e erro. Então, primeira coisa, você precisa de metodologias adequadas. Você precisa também de um ambiente propício, porque o seu cérebro funciona em função do ambiente. Então, se você tem um ambiente tóxico, se você tem um ambiente do eu companhia, só eu, o eu time, você continua sendo o seu próprio ambiente. E é muito difícil sair dessa configuração mental se você não se rodeia de pessoas que pensam de maneira diferente. Isso é essencial. É o seu ambiente social e o seu ambiente físico também. E outra, você precisa de suporte durante essa jornada, porque essa jornada ela é árdua. Eu coloquei aqui de uma maneira muito simples como se faz um plano.
E se você seguir esse plano, isso daí vai te ajudar tremendamente. Mas você sabe que a jornada no dia a dia, ela é árdua. Então, você precisa de suporte. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós fazemos? A Jen Lee, que está aí na tela, ela participou da 10ª turma de mentoria de negócios, que foi em Curitiba. Nós estamos fazendo agora a 12ª turma. E eu quero te contar, eu quero te convidar para fazer parte. Essa 12ª turma vão ser 4 meses de transformação das suas habilidades em 5 áreas distintas. O objetivo aqui é que você vai aprender a criar um negócio, estruturar um negócio e escalar um negócio. Mesmo se você já tenha um negócio, você vai aprender a criar um produto, estruturar e escalar esse produto. Ou criar um novo segmento de mercado, estruturar e escalar dentro desse segmento. É para pessoas que ou já têm um negócio ou estão pensando em ter um negócio próprio. Funciona como um MBA em 12 semanas, só que com muito mais resultado, eu te garanto isso. A mentoria, essas poucas semanas que nós passamos juntos, ela gera resultados práticos, porque tudo que você vai aprender ali é prático e você vai executar, não é apenas escutar alguém falando, mas assim como você fez o começo do seu planejamento estratégico aqui hoje, você vai aprender como que você faz cada uma das atividades que nós vamos ter ali. O nosso processo sempre é informação, que nós estamos fazendo aqui agora, daí performar, por isso que eu pedi para você fazer o seu planejamento aí, riscar no papel, você performou, mas quando nós repetimos isso, nós começamos a ter um processo de transformação pessoal. E isso que é o mais importante. Essa daí foi a Olivia. A Olivia. A Olivia participou do primeiro grupo. A Olivia, ela montou um escritório de advocacia como resultado. E alguns meses atrás eu recebi uma mensagem dela. Ela falou, olha, em janeiro, na verdade foi em janeiro desse ano, ela falou assim, em janeiro nós faturamos o suficiente para pagar todos os nossos custos fixos, inclusive nossos salários, em um mês. Ela é muito grata por esse tempo que ela passou na mentoria de negócios, e ela é uma das histórias que nós temos muito orgulho de contar. O Rodrigo, ele participou de uma das turmas e ele sempre chegava com 10 ideias de negócios diferentes. E a gente sempre falava assim para ele, Rodrigo, só uma ideia de cada vez. Uma ideia. E até que então ele escolheu a ideia dele. E daí ele usou as ferramentas que ele aprendeu para estruturar o negócio dele. Ele criou uma fintech. E hoje essa fintech está no processo, está em vias de se tornar um banco oficial. Ou seja, indo super bem. Nós temos uma coleção enorme de histórias de sucesso. Nós temos a Jen Lee, que é uma empresária, que está aqui, nesse momento, assistindo a gente. A Jen Lee, ela se tornou mais do que uma cliente, ela se tornou uma amiga também. Ela é uma senhora empresária, extremamente focada nos negócios dela, resultados fantásticos. E o fato de que ela está sempre acompanhando a gente mostra que ela não ficou desapontada com aquilo que ela recebeu, não é verdade, Jen Lee? No processo de mentoria. Que bom. Então, vou contar uma história para vocês. E essa história não é uma história muito feliz. Alguns de vocês, deixa eu ver se tem alguém aqui que me visitou nessa casa. Essa casa daqui foi a última casa que eu tive aqui na Inglaterra, na 35 Tiverton Close, a 2 horas de onde eu estou morando. Estou morando em Shrewsbury aqui. Essa foi a última casa que eu e minha esposa compramos. E recebi muitos amigos aí, uma casa fantástica, maravilhosa. Nós tínhamos 6 casas, e todas financiadas, e o preço das casas sempre crescendo. De repente, veio a crise de 2008, eu não tinha reservas, não escutei meu contador, e nós conseguimos vender uma casa, e nós perdemos 5 casas aqui, um prejuízo enorme. A Patrícia falando, olha, eu já fui nessa casa daí. É verdade, a Paty, ela já visitou a gente nessa casa daí. Que bom, Paty, que bom que você lembra disso. Até o carro está ali na porta, essa é uma foto antiga da Google. Bom, isso daí foi uma experiência muito traumática. Para mim, para minha esposa, foi muito traumática. E eu tive que declarar falência. E
eu descobri uma coisa, que eu achava que eu sabia alguma coisa de negócios. Eu descobri que eu não sabia. Eu fui fazer o MBA na Universidade de Bolton. A Paty vai lembrar dessa universidade também, porque ela visitou a gente lá. Eu fiz o MBA. Daí, eu comecei a ler livro, um atrás do outro. Eu li centenas, literalmente centenas de livros de negócios, sublinhando, anotando. Daí, eu e minha esposa, nós montamos uma empresa na Inglaterra chamada Music Candle. Alguns de vocês vão lembrar também, o Neto está aí, vai lembrar disso, que nós vendíamos velas de aniversário aqui na Inglaterra e distribuímos, na verdade, para a Europa inteira. Foi um negócio que deu maravilhosamente bem. E foi através desse negócio que nós começamos a descobrir que existem metodologias excelentes de negócio que nós não conhecíamos. Aquilo que eu comecei a aprender no MBA, aquilo que nós começamos a entender, estudando, começou a dar certo. E a nossa filha, nós voltamos para o Brasil, nossa filha continuou tocando essa empresa e ela foi vendida recentemente para outras pessoas e esse é o site novo da empresa. Eu voltei para o Brasil, fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas, me tornei parte do mastermind do Tony Robbins e Dean Graziosi, dois caras fantásticos, continuo aprendendo muito com eles. Daí nós resolvemos voltar aqui para a Inglaterra, porque a nossa família, nossos filhos, netos, todos aqui. E daí eu me filiei a um grupo de mentoria com o Daniel Priestley, que é considerado pela Forbes como um dos melhores mentores de negócios no mundo. Ele tem uma empresa chamada Dent, com filiais em vários países. Eu sou parte desse grupo daí. Paguei o preço de um carro zero para ser parte desse grupo, mas valeu a pena, cada centavo tem valido a pena, cada centavo. Ou seja, eu comecei a investir. Aí, no Brasil, nós começamos a criar grupos de mentoria de negócio, porque eu falei assim, não, isso que eu aprendi é muito precioso para ficar só comigo. Eu perdi milhões através dos meus erros. Eu quero que mais pessoas possam saber que elas podem evitar esses erros, economizar muito dinheiro e fazer muito dinheiro se elas seguirem algumas regras básicas. Eu descobri que existem 5 competências que são essenciais para qualquer empreendedor. Todo empreendedor. E eu descobri que eu era muito ruim em alguns deles. E eu te garanto que se você olhar para essa lista, ou se você está tendo dificuldades com seus negócios, eu te garanto que você é ruim em pelo menos duas dessas competências. Todo negócio ele precisa de ter... O empreendedor ele precisa ter uma cabeça de analista, ele precisa ter uma cabeça de criador, de propagador, de gestor e de estrategista. Eu era muito bom como analista e como criador. No restante, eu era muito ruim. E isso foi o que me levou a quebrar, porque eu era um mau gestor. Eu não sei onde que está a sua fraqueza. Para muita gente, a fraqueza está em vendas, negociação, planejamento, gestão, estratégia. Mas o fato é, se você é ruim, não apenas médio, mas ruim, em uma ou duas dessas competências, o seu negócio vai ter dificuldades. Então, o que é o objetivo desse programa? É fazer com que você suba o nível nessas 5 competências, para que o seu negócio possa ser transformado. Você é transformado e o seu negócio é transformado também. Então, eu estou oficialmente lançando com vocês aqui a 12ª turma do Business Mentoring Program, do Programa de Mentoria de Negócio, que inclui todas as pessoas que nós apresentamos aqui. O Chris Shepard, o Andy, que vocês conheceram no começo, o Chris, que teve entrevista no começo, o Early, ele não pôde participar, mas o Early é o cara que mais conhece, de todas as pessoas que eu conheço, dentro e fora do Brasil, ele é o cara do Design Thinking, que é o criador, é o 2º item aqui da nossa lista de competências. O Early tem um workshop que é simplesmente revolucionário. Ele te ensina na prática a fazer Design Thinking em 2h30. E nós vamos conhecer isso daí através do Early. Então, o que nós estamos oferecendo para você são essas 3 coisas, essas 3 áreas: metodologias adequadas, ambiente propício, suporte durante a jornada, que vão te levar a executar esse planejamento que você fez aqui hoje durante esse workshop. Então,
Por que nós precisamos de metodologias adequadas? Porque o perigo não está naquilo que você não sabe. O perigo está naquilo que você acha que sabe. Eu achava que eu sabia fazer gestão de imóveis. Eu não sabia. Então, esse achar que sabia custou muito caro. Então, essas 5 competências é para a gente deixar de achar e a gente passe realmente a saber de verdade. Mas só metodologia não resolve se você não tiver um ambiente. Esse ambiente vai ser gerado da seguinte maneira. Nós vamos ter 5 encontros, das 9 ao meio-dia, a partir do dia 14 de novembro, todo sábado, do dia 14 de novembro até 12 de dezembro, nós vamos ter esses 5 encontros de 3 horas cada um, onde nós vamos aprender juntos sobre essas 5 competências, mas não é só aprender de informação, eu vou explicar o que vai acontecer. Daí, a partir de janeiro, em janeiro, fevereiro e março, ou seja, no primeiro trimestre, primeiro quarter, nós vamos ter 3 encontros de acompanhamento, eles são mensais. E daí nós vamos encontrar novamente para a gente resolver problemas uns dos outros, discutir, responder a dúvidas que aparecerem, acompanhar uns aos outros. Além disso, nós já temos montado lá um grupo no Facebook, é o Oxford Business Masters, já está no Facebook, e você vai fazer parte desse grupo. E é lá que nós vamos discutir diariamente os nossos desafios. Nós vamos formar grupos de 4 pessoas, são grupos de accountability, ou seja, grupos onde nós vamos prestar contas uns para os outros, ajudar uns aos outros, e nós vamos ter um quadro chamado Trello, é um aplicativo que muitos de vocês conhecem, onde nós vamos acompanhar o progresso de cada um. Então, quando você faz uma tarefa, nós vamos ter tarefas constantes acontecendo todas as semanas, planejamento semanal, nós vamos viver aquilo que nós estamos falando aqui, e você vai arrastando o seu cartãozinho lá para mostrar o seu progresso. Ou seja, você vai ser realmente acompanhado, com metodologias adequadas, ambiente propício e também suporte durante a jornada. Quem que vai dar esse suporte? Você já conheceu o Chris Shepard, você conheceu o Andy, você vai conhecer o Early, que esse cara é um fenômeno em Design Thinking. A startup dele é Predict, se não me engano, é a 3ª ou 4ª startup dele. Ele está indo super bem e ele já ajudou outras startups a entrarem, a receber investimentos de 30 milhões de reais no total. Ou seja, ele sabe muito daquilo que ele está falando. E nós vamos ter a participação especial também do Issal. O Issal, ele é um fenômeno para resumir aquilo que nós falamos e fazer isso ser fixado através de ilusionismo. E ele vai estar participando também com uma participação especial. Então, eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz no começo. Se você pudesse desfazer suas 3 piores decisões profissionais ou financeiras, quanto a mais de dinheiro você teria agora? Agora, pensa disso daí para o futuro. E pensa no seguinte, se eu puder evitar decisões ruins nos próximos meses, quanto a mais de dinheiro eu vou ter até o final do ano que vem? E daqui a 3 anos? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Então, queridos, o que nós estamos falando aqui é de um processo que pode representar uma transformação na maneira como você enxerga a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho. É isso que nós estamos falando aqui. É isso que nós estamos te oferecendo. Então, eu vou te mostrar agora o valor disso daí, mas tem alguns bônus, porque nós estamos incluindo Masterclass para uma Vida Planejada e negociações com maestria, como parte desse programa também. O Masterclass para uma Vida Planejada, ele é vendido hoje na Udemy por na Teachable, por R$ 1.176. Essa é uma fotografia da tela lá do Teachable. O Negociações com Maestria, R$ 436. Então, só aí nós temos mais que R$ 1.500. Isso é bônus. Mas eu não quero que você pense em valores, eu quero que você pense no valor, na transformação que isso daí vai trazer na sua vida e nos seus negócios. Isso é importante. Como eu disse para vocês, eu vendi o preço de um carro, eu gastei o preço de um carro zero para fazer parte desse grupo aqui em Londres. Eu gastei alguns milhares de dólares para fazer parte do grupo do Tony Robbins lá nos Estados Unidos. E eu vou te falar que eu gasto mais ou menos 100 mil reais por ano, investindo nos meus cursos,
nos meus grupos de mentoria, porque todo esse dinheiro ele retorna para mim depois, em vários tipos de benefícios. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse 12º grupo de mentoria. O que a Olívia pagou, o que o Rodrigo pagou lá no começo foi R$ 3.600. Os nossos grupos de mentoria custaram, até pouco tempo atrás, R$ 3.600 por esse programa. Esse programa, nós estamos lançando ele por R$ 1.950. Então, é uma maneira de nós participarmos também desse processo, desses novos tempos, de uma maneira a contribuir e agregar valor na vida dos empresários, de pessoas que estão começando os negócios. Isso daí pode ser dividido em até 12 pagamentos, através do PagSeguro, tem um juro adicionado para isso. E essa oferta ela é válida até terça-feira dessa semana agora que vem, à meia-noite, tá certo? E você tem 30 dias de garantia, todos os nossos programas têm 30 dias de garantia. Se você mudar de ideia, em 30 dias você pode pedir seu dinheiro de volta. E se você se interessar no final, você recebe um certificado de participação, tá, ok? De conclusão desse programa. Bom, e esse daí é o link. Eu vou postar esse link aqui no chat. E se você acessar esse link, você vai ver, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Se você acessar esse link, você vai encontrar as mesmas informações que eu te passei aqui agora, mas é lá que você pode fazer a sua inscrição, ok? É isso então. Bom, o que eu vou pedir para você fazer agora? Eu vou pedir que você escreva o seu nome completo e o seu endereço de e-mail lá no chat. E para você receber o PDF, o link da gravação e também o certificado. O link da gravação eu vou mandar para todo mundo que está na nossa lista de e-mail, tá certo? O certificado só para quem pedir. Se você quiser o certificado, você coloca lá, por favor, lá no chat, põe assim, Marcos, eu quero o certificado, tá ok? Porque ele é preparado um por um. E eu te mando o certificado de participação. E o PDF também eu vou mandar para todo mundo que deixar o seu endereço de e-mail lá, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. O meu desejo realmente é que você vai sair dessas 2 horas que nós passamos juntos determinado para dar continuidade agora no seu planejamento estratégico. E que esse planejamento estratégico vai virar um planejamento tático. E que esse planejamento tático vai virar atividade semanal e diária, e agendamento diário. Esse é o meu desejo. Se você fizer isso, você vai ver transformação acontecendo nos seus negócios. E eu quero te convidar a ser parte desse grupo de mentoria de negócio, porque eu te garanto que isso daí vai fazer toda a diferença na execução desse projeto seu. Você vai ter profissionais de 3 países diferentes, e cada um são expoentes nas suas áreas. Você vai ter profissionais de 3 países diferentes te acompanhando, você vai ter toda a estrutura de suporte para que o seu projeto realmente aconteça, e você chegue no final do ano cumprindo todas as suas metas e, com certeza, tendo estruturado e escalado o seu negócio. É isso que nós vamos fazer juntos. Startar, ou seja, começar, estruturar e escalar. Essa é a experiência. Esse não é o primeiro grupo, esse é o 12º grupo. Dá uma olhada depois no nosso site, tem algumas histórias de sucesso lá. E eu espero te ver lá conosco, participando desse processo. Vai ser muito bom ter a sua participação, ok? O vídeo do link sobre OKRs, ok. Faz o seguinte, eu vou mandar o link do vídeo junto com o restante das informações, ok? Mas se você for lá, eu posso até passar aqui agora, para não ter problema de ficar devendo. Mas eu vou, antes de passar o link, antes que alguém desconecte, eu vou pedir um negócio. Que você ligue sua câmera e a gente faz uma despedida aqui para me tirar uma foto, me marca lá no Instagram e eu vou repostar toda a postagem no Stories que me marcar, @marcosbarros_com, tá? @marcosbarros_com. Vou colocar aqui no chat. Se você me marcar, eu te marco também, @marcosbarros_com. Me marca na postagem e eu reposto
para todo mundo que me marcar, ok? Então, eu vou pedir para você abrir sua câmera e eu vou preparar aqui para tirar uma foto, né? Tirar uma cópia da tela, umas 3, na verdade. E daí, eu posto lá no meu perfil e você pode repostar também, ok? E também vou distribuir isso daí, vou passar para você por e-mail também essas fotos. Vamos lá, então? Preparado aí, todo mundo? Isso, legal. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e sorriso bonito! Isso, legal. Espera aí, mais uma, porque vai ter gente que vai aparecer com careta, então vamos lá. Sorriso bonito de novo! Isso. E a terceira e última foto, vamos lá. Um sorriso bem lindão agora, vamos lá. Isso, fantástico. Muito obrigado. E nós vamos, então, encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Foi muito bom nós estarmos juntos e eu espero que eu possa te ver lá no nosso grupo de mentoria, ok? Qualquer dúvida, você tem o meu endereço de e-mail. Eu sempre coloco meu telefone lá também, nos meus e-mails, então aqui lá é meu WhatsApp, pode comunicar comigo direto via WhatsApp, mensagem no Instagram, eu sou muito acessível e vai ser um prazer ter mais a sua comunicação. Uma boa noite para tudo, Deus abençoe sua vida, mantenha você e sua família seguros, bem e saudáveis, e que seus negócios sejam sempre bem-sucedidos, que o seu ano de 2021 seja um ano de muita prosperidade e muita alegria para você e para sua família. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.